Fala Nobre, graça e paz a todos os nossos irmãos. Mais uma sexta-feira que o Fala Nobre chega até você aí que está conectado, está aí no YouTube, aproveitando este momento para aprender um pouco mais, para ser edificado. E eu sou o pastor Jean e juntos nós vamos caminhar aí esse período de tempo para tratarmos um assunto de suma importância, uma temática extraordinária. Mas antes de falar da temática aí, eu tenho um convidado especial, conhecido de todos, e eu quero que ele se apresente para vocês e nós vamos compartilhar deste tema tão importante. Quem é que está comigo hoje? Olá, pastor Jean, eu sou o evangelista Marcos Zimmermann, é um prazer estar novamente aqui com você. Prazer é nosso. Fala, Nobre. Bom demais. Olha, e eu trouxe o Marcos aqui porque nós estamos há algum tempo já conversando aqui na igreja e nos trabalhos, e uma das perguntas que a gente acaba fazendo diante de tantos questionamentos, Marcos, é sobre essa temática. Onde está Deus nesta pandemia? É uma pergunta que todo mundo tem uma resposta. E nós não vamos aqui, querer aqui responder de maneira tão profunda toda essa história da pandemia, da soberania de Deus, aonde está Deus nessa pandemia. É claro que nós não vamos aqui terminar com o assunto, mas nós queremos clarear um pouco a mente aqui, trazendo algumas argumentações, e eu convidei o Marcos porque é um estudioso da palavra de Deus, da teologia, e também está aí muito bem informado de tudo que está acontecendo no mundo, e que pode trazer nos acontecimentos históricos aquilo que nós queremos como resposta aonde Deus está nesta pandemia. O texto que nós vamos fazer aqui menção, e o Marcos também tem um texto base para a sua argumentação, eu quero falar aqui a respeito do livro do Patriarca Jó. Patriarca Jó é sim um livro que trata do sofrimento, de um questionamento do próprio patriarca com Deus, aonde ele está. Capítulo 23 do livro do Patriarca Jó, e o verso 1 a seguir diz assim: Porém, em resposta, Jó disse: Eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho a meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não, estou certo de que ele me ouviria. Sou um homem honesto, eu poderia apresentar a minha causa a ele e de uma vez por todas ele me declararia inocente. Texto que nós vamos ter aqui como base, e o Marcos também tem um texto ali específico para as suas argumentações, mas aqui eu trouxe esse texto, Marcos, para essa pergunta: onde está Deus? Onde está Deus no meu sofrimento, na catástrofe, na calamidade? Aonde está Deus na pandemia? Aqui Jó está procurando Deus, nas causas, no sofrimento, no seu contexto. Ele está dizendo, inclusive, mais abaixo, que ele procurou Deus em todas as regiões, no leste, no oeste, no norte, no sul. Mas, acima de tudo, ele sabe que Deus está em todos esses lugares, ele que não consegue perceber a ação de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele pergunta onde está Deus, ele sabe que Deus, conhecendo ele, sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. Mas para nós, que não temos a sabedoria tão poética e profunda do patriarca Jó em meio ao sofrimento, nós responderíamos como? Aonde está Deus na pandemia, Marcos? Acho que essa é uma pergunta que todo mundo já se fez em algum momento na vida. É a pergunta que sempre surge quando acontece alguma coisa ruim, uma catástrofe, um desastre natural, uma tragédia, ou até mesmo uma tragédia pessoal, familiar, Quando morre alguém da nossa família, a gente vem se perguntar onde está Deus nesse momento. Sim. E as Sagradas Escrituras, claro, têm resposta para isso. Mas antes da gente começar a conversar, deixa eu só tirar meu óculos. Sim. Porque se tem uma coisa que a Bíblia eu não consegui encontrar uma resposta, é como usar máscara e óculos. E óculos, nesse em momento, meio à pandemia, Em meio à pandemia. Mas voltando à sua pergunta, o profeta Amós, no capítulo 3 e verso 6 do seu livro, Sim. ele diz uma coisa muito interessante. Ele faz uma pergunta, ele diz: ocorre alguma desgraça na cidade, alguma tragédia, sem que o Senhor a tenha mandado? Ou seja, o profeta reconhece que há um Deus soberano que está no controle de todas as coisas
E até mesmo aquelas situações, aquelas ocasiões que nós reconhecemos como indesejáveis ou inexplicáveis, há uma razão por trás e Deus está no controle de todas essas coisas. Eu creio que nesse momento de pandemia, Deus está no lugar onde Ele sempre esteve, Sim. no seu trono, no seu lugar soberano de controle sobre todas as coisas. Olha aí. Mas se Deus tem o controle de todas as coisas, se Deus tem um propósito em todo esse sofrimento, essa pandemia, não fica assim um questionamento também por que Ele permite esses fatos acontecerem? Com certeza, né? Essa Sim. é a pergunta subsequente à primeira pergunta. E isso é uma questão que acompanha a humanidade desde os tempos antigos. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, os povos pagãos, né? Eles acreditavam que sempre que acontecia um infortúnio era devido a alguma coisa que eles tinham deixado de fazer, algum desejo que eles tinham deixado de atender, algum desejo dos deuses. Sim. Ou eles não haviam oferecido o sacrifício certo, ou então não tinham feito as orações certas. Esse era um pensamento pagão, mas que, de certo modo, ele acompanhou a humanidade até os dias de hoje, né? E hoje a gente tem visto, diante da pandemia, algumas reações assim instintivas, algumas respostas instintivas. É difícil falar com máscara, né, gente? Por isso que a gente já... É difícil. Mas algumas respostas como essas, na tentativa de atribuir a culpa a alguém. Sim. Sempre atribuindo a culpa a alguém. A gente vê hoje, por exemplo, nos discursos, na mídia, uma narrativa, principalmente vinda dos Estados Unidos. A culpa é da China, que foi onde se originou esse vírus, né? Há quem fale em um genocídio calculado, há quem fale em uma teoria conspiratória para derrubar certos governos, Sim. ou que tudo é uma farsa da mídia, enfim. São diversas teorias conspiratórias, né, para explicar o porquê disso tudo. E é interessante, pastor Jean, porque até no nosso meio cristão a gente tem as nossas teorias que tentam explicar o porquê. Né? Você já deve ter ouvido falar, as pessoas que têm ido para a internet, escrito por aí, ou até pregado, essa pandemia aí é um castigo divino se manifestando sobre a humanidade por causa dos pecados do homem. Sim. Ou então as pessoas dizendo, não, essa pandemia é um sinal da volta de Jesus, de que o fim está se aproximando. E até aqueles, talvez mais pragmáticos, né, que digam, não, essa pandemia é uma oportunidade que Deus está dando à igreja para que a igreja, então, evangelize e alcance mais pessoas, já que as pessoas estão num momento de fragilidade, com medo, elas estariam mais abertas e receptivas à mensagem do Evangelho. Eu, sinceramente, não acredito que o motivo dessa pandemia, a razão dessa pandemia, esteja ligado especificamente ou apenas a nenhuma dessas razões. Olha aí, nós temos muita coisa. Você já percebeu que o assunto, apesar de nós não queremos aqui dar todas as respostas para você que está aí acompanhando o Fala Nobre, nós temos muita coisa para falar. O Marcos falou aqui a respeito de por que Deus permite, né? Qual é o propósito nisso tudo. Também já especificou para nós o porquê que essa pandemia não é algumas coisas que têm sido faladas, né, comentadas, argumentadas pelos meios de comunicação. Marcos, nós que estamos na igreja, nós que servimos a Deus, nós que buscamos fazer as coisas mais retas, nós costumamos falar a respeito do sofrimento, de uma calamidade, uma catástrofe. Aí você pode ligar o problema a qualquer circunstância da sua vida que seja desfavorável, que você esteja passando nesse momento, como algo que Deus vai aperfeiçoar, aprimorar. Por que Deus usa o sofrimento? Por que Deus usa a catástrofe, a calamidade, para melhorar a vida de um salvo, de um cristão? Se nós já fomos salvos por meio de graça. Qual é o propósito desse aperfeiçoamento? E claro que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada vários personagens, né, que vão retratar essa imagem de Deus trabalhando, moldando, a imagem do oleiro trabalhando com o vaso, né, moldando para seguir para um propósito. O sofrimento nisso, a catástrofe, a pandemia, com esse propósito, com essa visão, qual é o propósito de Deus nisso? É uma pergunta interessante, Jean, porque muitas vezes você não vai encontrar resposta
para o sofrimento na vida de alguém, seja ele um crente, seja Sim. ele uma pessoa que não acredita em Deus. Você abriu o programa falando sobre o exemplo de Jó, né? Sim. E eu acho que Jó é o grande exemplo na Bíblia de alguém, de um homem justo, temente a Deus, que passou por provas que talvez nenhum outro ser humano tenha passado na todas as áreas. intensidade, na abrangência como áreas, foi a vida isso. dele. E o interessante, Jean, é que Jó, a história termina, o livro de Jó termina com aparentemente um final feliz, né? Porque Deus restitui a Jó tudo aquilo que ele havia perdido. Porém, Jó termina os seus dias, ele morre sem saber a razão do seu sofrimento. Nós, leitores, somos informados lá no começo do livro já, de que se tratava, sim, de Deus desafiando a Satanás para mostrar a Satanás como a fidelidade de Jó. De um homem. De um homem, Sim. né? Mas Jó, ele não sabe disso em nenhum momento. Tanto que os seus amigos aparecem diante de Jó e dizem para ele, olha, sonda a tua vida aí. Será que você não cometeu algum pecado para isso estar vindo sobre você? Será que você não cometeu algum deslize aí moral na tua conduta? De alguma forma você desagradou a Deus para que você esteja colhendo isso? Sim. E em algum momento Jó, que conhecia sua integridade, ele questiona Deus. Jó é um personagem muito interessante, sim, porque foi um homem que teve coragem de questionar a Deus, de desafiar a Deus, de chamar a Deus para uma disputa. Aqui, ele disse, eu sou um homem honesto, eu poderia apresentar a minha causa a ele e de uma vez por todas ele me declararia inocente. Sim. Então, a ideia aqui é que Jó, ele não está falando que não tem pecado, mas nas causas que ele está sendo acusado, ele sabe que foi íntegro, foi honesto. Pois é, isso nos leva a entender que muitas vezes o sofrimento tem causas, ele sempre vai ter uma causa, ou um motivo, uma razão, um propósito. Talvez é isso que eu queria perguntar, é isso que eu queria qual é o propósito de Deus nesta prova? No caso de Jó, foi confrontar a ousadia de Satanás, no intuito de dizer que o homem, mediante a tudo que Deus dá, ele se torna fiel. Se Deus tira, ele se torna infiel. Deus, através de Jó, ali está demonstrando que o homem pode ser íntegro, reto, leal, temente a Deus, se desviar do mal, mesmo quando ele está em meio à calamidade. Então, já é uma resposta, né? No mundo espiritual, há uma resposta para este mundo que jaz no maligno, de que nós temos como ser fiéis, temos como ser honestos, retos, íntegros, mesmo em meio a tantas calamidades. Eu acredito que é esse o ponto de vista. Sim. A gente tem que entender essa pergunta e tentar responder essa pergunta, lançando um olhar um pouquinho mais, talvez, distante. Porque quando você está no meio, sim, do problema, você só quer uma resposta simples, imediata, sim, e objetiva. Né? Mas, ainda continuando no exemplo de Jó, o que a história de Jó nos revela é que muitas vezes o sofrimento ele é simplesmente uma manifestação de algo muito maior, de uma batalha muito maior que está acontecendo no mundo espiritual. Nós que cremos no Evangelho, cremos na Palavra de Deus, entendemos pela Bíblia de que há uma guerra espiritual acontecendo. No mundo espiritual, há desde o início da história da humanidade uma disputa, um poder maligno, sim, que tenta destruir a obra de Deus, a criação de Deus, e se opõe a Deus. No caso, sim, de Jó, Satanás estava se opondo a Deus, né? E a forma como isso se torna visível e manifestado é na vida real de Jó. Então, muitas vezes, o sofrimento que a gente colhe aqui, ela é resultado desse mundo espiritual, dessa guerra espiritual que está acontecendo. Não tem a ver com a minha conduta específica, com as minhas atitudes, mas ela é resultado deste mundo decaído que a gente vive, porque nós mesmo como cristãos regenerados ainda estamos nesse corpo físico, ainda estamos sujeitos a essa natureza carnal decaída e, portanto, que está passível de sofrimento, de morte, né, e todas as coisas ruins. E muitas vezes nós nos vemos envolvidos em situações como essa e não entendemos, mas ela está ligada lá à batalha que existe desde o início da criação, da rebelião de Satanás contra o Deus Criador soberano. Olha aí. Aproveitando que você está aí conectado, vai aí, se inscreve no canal, curte aí e aciona esse sininho do lado aí para que você possa receber mais vídeos
e nós também possamos compartilhar com mais pessoas cada mensagem, cada programação aqui do Fala Nobre, tá bom? Eu quero que você faça isso de imediato. Você também pode fazer o seu comentário aí, tá? A sua pergunta. Posteriormente, nós vamos estar dando a resposta, eu ou o Marcos, vamos estar respondendo dentro daquilo que a gente tem como concepção, para que você possa também ter um clareamento das suas dúvidas. Então, aproveita aí os comentários, faça a sua pergunta, coloque a sua argumentação. Você que estuda a palavra de Deus, você que tem esses questionamentos também, você pode auxiliar outros trazendo a sua argumentação. Marcos, se Deus tem esse propósito, né, de melhoramento para o ser humano e o seu planejamento, como foi lido no livro do profeta Amós, aquilo que ele foi preposto ali, né, planejado por ele para que pudesse melhorar a sua relação com o homem, porque se fala-se da obra da redenção, o diabo contra Deus, a obra de Cristo a favor dos homens, é uma obra expiatória, uma obra de redenção mesmo para a humanidade. A catástrofe, a calamidade, essa pandemia, ela não tem então este propósito de levar o homem a reconhecer Jesus como Salvador, por exemplo. Bem, eu disse no começo que eu tinha dificuldade em entender a pandemia como unicamente com esse propósito, né? Primeiro, eu acho que não é uma resposta de Deus simplesmente ao pecado da humanidade. Algumas passagens bíblicas, como por exemplo o Salmo 73, né, onde o salmista reconhece que Deus é bom para Israel, para aqueles que são de coração limpo, mas ele também reconhece que em determinado momento a realidade não corresponde a isso. Sim. Aquela realidade que é apresentada para nós lá no Salmo 1, de que o justo prospera, né, e o ímpio, pelo contrário, ele colhe os frutos da sua impiedade, em alguns momentos da nossa realidade ela parece não haver sentido, porque Sim. lá no Salmo 73, o salmista confessa que ele diz que, olha, os meus passos quase se desviaram quando eu olhei o justo prosperando, enquanto que o ímpio, aliás, o ímpio prosperando, enquanto o justo muitas vezes passava necessidade, estava sofrendo. Então, a gente precisa entender o sofrimento não apenas pela perspectiva de causa e resultado. É claro que lá em Deuteronômio, quando Deus estabelece uma relação, uma aliança com o seu povo, ele estabelece uma relação de causa e consequência também. Deus promete bênçãos para aqueles que cumprem os seus mandamentos Sim. e também maldições para aqueles que desobedecem, né? E se a gente for olhar a história do povo de Israel, por exemplo, você vê que uma das maiores catástrofes que atingiu o povo foi o exílio babilônico. 70 anos de cativeiro, as pessoas tiradas da sua terra, das suas famílias, as cidades destruídas, levadas para uma cultura totalmente diferente, né? Língua diferente, costumes diferentes, ficarem longe das suas famílias, separados aí por 70 anos até poderem retornar à sua terra. E os profetas desse período, eles reconhecem que aquele exílio foi uma consequência da rebeldia e Sim. do pecado do povo de Israel, né? Mas o Salmo 73, por exemplo, nos mostra, a história de Jó nos mostra que nem sempre essa relação de causa-consequência. Então, a gente precisa encontrar uma outra forma para explicar isso. Da mesma forma, pastor, eu tenho dificuldade de entender a pandemia apenas como um pretexto para que as pessoas, ou um chamado de Deus para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Não é? A história de Jó já nos mostra isso aí. E, da mesma forma, também eu não consigo entender a pandemia apenas como um sinal da volta de Jesus. Eu sei que a gente, na nossa cultura assembleiana, a gente ama escatologia, né? Sim. Então, tudo aquilo que tem a ver com Apocalipse, a gente tende a exaltar, enfim. E o discurso escatológico de Jesus, o sermão escatológico dele lá em Mateus 24, né? Sim. Aquele texto que é muito citado agora, quando Jesus fala, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, né, de fome, de nação contra nação, ele é muito lembrado num momento como esse de pandemia. Então as pessoas dizem, está se cumprindo o que Jesus falou, é porque a vinda de Jesus está próxima. Sim. Por que eu tenho dificuldade de entender, relacionar esse momento atual com um sinal escatológico? Primeiro, porque esses sinais sempre aconteceram. Né? Aconteceram antes. Para deixar claro aqui para o nosso ouvinte lá, para aquele que está vendo o Fala Nobre, esses fatos, esses sinais já aconteceram antes, há séculos passados, já houve calamidades semelhantes a essa, até com um alcance e abrangência muito maior, né? A peste negra, por exemplo,
Foi algo muito maior. E em segundo lugar, pastor Jean, porque Jesus, no próprio texto, quando ele anuncia esses fatos, ele não diz arrependam-se, Sim. porque está chegando o fim. Mas ele diz, não se assustem, porque ainda não é o fim. Sim. Eu tenho dificuldade ainda de relacionar esse texto com a pandemia agora, porque eu acho que qualquer pretensão humana também em estabelecer um tempo para a segunda vinda, para o retorno de Cristo à Terra, é uma pretensão de se colocar acima do próprio Cristo, né? Se o próprio Cristo diz que nem ele sabe o dia nem a hora, fica difícil para a gente querer determinar. Aquela concepção de Cristo não saber o dia e a hora era quando ele estava na Terra. Exato. Né? Quando ele estava ainda em forma humana, antes do seu sacrifício. Exato. Então ele deixa claro para os seus que somente o Pai sabia, né? Mas agora, nesse tempo, Cristo glorificado, ele já sabe o dia da volta, a hora, o tempo, né? Ele é o único que na realidade sabe. Sim. Né? Mas eu acho que o principal nesse texto, para a gente entender esse texto de Mateus 24, que a gente fez referência, é de que é com relação ao próprio propósito do ministério e a mensagem de Cristo aqui na Terra, no ministério terreno. Se você olhar, a mensagem do Evangelho de Jesus não é o tempo todo sobre o futuro, mas a maior parte do tempo ele está falando sobre o tempo presente. Agora. O bispo anglicano N.T. Wright, inclusive, ele faz uma observação muito interessante quando ele diz que a palavra do Novo Testamento é agora. A palavra agora. E ele cita, por exemplo, Romanos 3, no capítulo 3, versículo 21, quando Paulo começa o texto dizendo, mas agora, sem a lei e a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas agora, ele está falando do quê? A partir de Cristo, da encarnação e da obra de Cristo, ou seja, supondo a inauguração de uma nova era, de um novo tempo. O próprio Cristo, em vários momentos, ele falava isso, o tempo é chegado, o tempo é o chegado. É que a minha concepção de fé é realmente isso. Minha concepção de fé é você olhar para o passado e ver que ele é imutável, mas é uma promessa. Olhar para o futuro e ver que ele é algo não acessível, mas que no presente, o futuro, no presente, é o combustível da nossa fé. Sim. Eu entendo que a fé, o justo viverá pela fé nesse aspecto. Ele olha para trás e vê a promessa, ele olha para frente e vê ela concretizada no presente, porque isso é fé. É você esperar, é você ter convicção que aquilo que está por vir já aconteceu na concepção eterna de Deus. Agora, Marcos, aproveitando, você falou do livro do patriarca Jó, mesmo Deus, e aqui pode ser que se torne um pouco polêmico para quem está ouvindo a nossa programação, mas é importante explicar isso aqui. Mesmo Deus trabalhando num tempo de calamidade na vida do patriarca Jó, para trazer uma prova clara de que o homem pode ser íntegro em meio às calamidades para o diabo, em questão de conflitos, de interesses ali, o final do livro do patriarca Jó mostra-nos duas coisas muito importantes. Primeiro, o arrependimento. Jó se arrepende de ter questionado Deus. Ele se arrepende, inclusive, de achar que ele era honesto, íntegro, para questionar a criação, a sustentabilidade das coisas, e ele reconhece isso no capítulo 40, e no verso 3 ao 5. Outra coisa que acontece no livro do patriarca Jó é a sua humilhação, a sua humildade de dizer depois que aqui no capítulo 23 que nós lemos, ele parece ousado, né? Sou um homem honesto, e certamente se eu colocar as minhas causas diante de ti, tu vai me declarar inocente. Ele olha, inclusive, para os planos de Deus, Deus faz o que quer, ele diz. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Então ele olha para a soberania de Deus, está no capítulo 23. No capítulo 24, ele vai olhar, inclusive, Marcos, para os maus, que roubam, que exploram, não é? Ele vai olhar para aqueles que cometem pecados iníquos, no versículo 13 ao versículo 17, os perversos, os assassinos, os adúlteros, os ladrões. Ou seja, ele faz uma ressonância espiritual e ética da época, e ele concebe essa ideia de que Deus tinha que agir a favor dele. Porém, no capítulo 42, ele disse, nenhum dos teus planos, ainda que ele não entendeu como você falou, ainda que ele não obteve resposta, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Porque agora não é de ouvir, agora os meus olhos veem. Sim. Ou seja, ele chegou a um final
né? Inclusive de orar por seus amigos, que a Bíblia, isso aqui me deixa bem entusiasmado em relação aos conflitos de interesse, porque os amigos continuaram amigos mesmo sendo os acusadores de Jó. E Deus dá uma missão para Jó: ore por eles, né? E nessa oração, quando ele está intercedendo pela vida dos seus amigos, o seu cativeiro é virado. Sim. Mas ele passa pelo arrependimento e ele passa pela humilhação. Ou seja, Jó sai diferente do que como ele entrou. Então, de maneira... Qual é a pergunta, pastor Jean? Vai lá, faz logo essa pergunta. Mesmo que Deus não tenha o propósito de trabalhar na vida do homem no sentido de salvação porque veio seu filho, de olhar para o momento como uma ocasião para pressionar o homem a reconhecer a soberania de Deus, de toda a calamidade, de toda a catástrofe, tem uma lição importante: o homem vai ao arrependimento e à humilhação. Ele entende a sua estrutura, a sua limitação diante de um Deus que governa todas as coisas. Como reagir se alguém, por exemplo, que não crê na soberania de Deus, como reagir diante dessas circunstâncias, vendo que qualquer homem sai de um momento desse melhorado? Eu creio que Jó nos dá essa resposta com sua atitude, né? Você resumiu bem aqui a postura de Jó, Sim. Que apesar de estar vivendo um momento terrível na sua vida, e talvez até de dúvidas e de questionamentos quanto ao propósito de Deus e à atuação divina, ele mesmo assim ele reconhece que Deus é justo. É justo, apesar da sua própria miséria, sua própria situação de miséria, e ser aparentemente uma negação disso. Sim. A situação de Jó apontava para um Deus injusto. Como é que pode um homem que é reto, que é temente a Deus, estar sofrendo isso? Essa é a acusação, inclusive, que fica implícita no discurso dos amigos de Jó. Sim. Agora, é impressionante, pastor Jean, porque lá no finalzinho do livro, é Deus quem fala. E Deus, ele se dirige a um dos amigos, não sei se era Elifaz, um dos amigos de Jó, aqueles que o acusavam, né, de ter sido culpado pela sua miséria, enfim. E Deus diz assim: olha, vocês não falaram acerca de mim o que é reto, mas o meu servo Jó falou. Sim. Ou seja, no momento em que nós não procuramos entender, né, ou não nos debatemos nessa busca por uma resposta final, por entender todas as coisas, mas apenas colocamos no nosso coração essa certeza de que Deus está agindo Sim. de uma forma correta, isso nos coloca diante de Deus numa postura aceitável. Isso agrada ao coração de Deus. De humildade. De humildade é aquilo Sim. que você falou. Então, o arrependimento e a humildade é um resultado de todas as ações de Deus no homem, de todas as ações de Deus, das diferentes formas. Sim. Inclusive por meio de uma pandemia, por meio de uma calamidade. Por que aqui? A calamidade vem sobre todos, não é verdade? No caso de Jó, veio só sobre ele. Naquele momento, quem está sofrendo arduamente a calamidade, em vários aspectos da sua vida, é o patriarca Jó. Agora, quando a humanidade, Marcos, quando a humanidade, a pergunta é onde está Deus nessa pandemia, porque toda a humanidade, o mundo está sofrendo. As pessoas estão, o coletivo está questionando. Eu gosto mais ainda do livro do profeta Abacuque, porque é exatamente isso que Abacuque faz. Né? Ele vai questionar, não é Deus que vem a ele vai a Deus para questionar por que Deus permite tamanha injustiça, tamanho sofrimento, a exploração, o roubo, ou seja, várias outras calamidades, inclusive a vinda de secas e assim por diante. Ele está olhando para o Deus soberano e está questionando Deus, porque Deus levanta, por exemplo, os caldeus, Deus traz a seca, Deus vê os injustos prosperando, toda essa realidade que a gente consegue perceber claramente hoje, de forma coletiva. Né? Abacuque está clamando pelo povo, de forma coletiva. O que nós vamos falar, o que nós podemos explicar e clarear a mente daquele que está neste momento de calamidade aí? É claro que a gente, nesse momento, tem que falar tanto com aqueles que creem no Evangelho, que têm uma cosmovisão bíblica, que têm nas Escrituras aí uma fonte de inspiração Sim. e de entendimento, quanto aquelas pessoas que não creem, né? Não creem em Deus, na existência de Deus, tampouco reconhecem a validade das Escrituras. Mas a gente precisa entender, pastor Jean,
toda essa situação a partir do exemplo e da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Né? Se no passado as pessoas olhavam para os profetas para entender o porquê estavam vivendo aquele momento, para o que Deus falou através dos profetas, Sim. Hebreus, a carta aos Hebreus nos deixa claro que no passado Deus falou através dos profetas, mas nesses últimos dias falou por meio do Filho. Então toda a explicação que a gente vai buscar, ela tem que passar necessariamente pelo exemplo, pela obra e pela pessoa de Cristo, certo? E aí a gente vai falar sobre soberania de Deus. Para entender a soberania de Deus nesse momento, a gente tem que olhar como Cristo exerceu essa soberania, o seu poder no seu ministério terreno, por exemplo. Eu fico pensando na passagem do Evangelho que relata Jesus diante do túmulo de Lázaro. Ali estava um Deus soberano. Ali estava o Deus 100% homem, 100% Deus. Né, com poder inclusive sobre a morte. Mas a atitude de Jesus, diante daquela situação de morte, uma situação extrema, ela revela o tipo de soberania que Deus exerce através das pessoas e do ser humano e exerce na terra. Por exemplo, Jesus, ele para diante do túmulo de Lázaro, quando ele se depara ali com o sofrimento de Marta, de Maria, a tristeza, que eram amigos íntimos de Jesus, né? Quando ele vê o sofrimento daquelas pessoas, Jesus tem uma atitude que pode ter surpreendido muitas pessoas. A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Aí você pode achar estranho, Deus chora. Por esta passagem eu sou levado a crer que sim, porque ali estava o 100% homem, mas 100% Deus também. E por que Jesus chora? Eu creio que Jesus se comoveu pelo sofrimento, pela perda do amigo, pelo sofrimento das irmãs de Lázaro, de Marta e Maria, de todas as pessoas que estavam ali. Sim. Ele chora. Isso não tirou dele o poder e a soberania que ele tinha sobre a própria morte. Sim. Não é? Mas revela que Deus, apesar de soberano, de estar no controle sobre todas as coisas, ele se importa com o que acontece com o ser humano. Eu creio que o coração de Deus, nesse momento de pandemia, também está sofrendo, também está chorando pelos milhares de mortos, pelas famílias que foram separadas, pela situação de calamidade, pelas pessoas que estão perdendo o emprego, pelas pessoas que estão vivendo uma situação de miséria ou confinamento social, por aqueles que estão sofrendo de ansiedade por esse momento. O coração de Deus chora diante da miséria. Isso não tira dele a soberania e o controle da situação. É um fato muito interessante, porque a verdade dessa história está nos detalhes da narrativa. E a Bíblia diz que quando Jesus ele para diante do túmulo, ele faz uma oração e ele diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. O tempo verbal, me ouviste, reveste ao passado, nos faz entender que Jesus já tinha orado pela ressurreição de Lázaro, antes mesmo talvez de receber a notícia da sua morte, antes mesmo de ir até Betânia. Isso a gente tem essa evidência quando ele diz para os discípulos: olha, Lázaro ele apenas dorme. Sim. Não é? Ou seja, Jesus, mesmo tendo a certeza do que aconteceria em seguida, mesmo detendo em si o poder sobre a própria morte, ele chora, ele se compadece. Eu creio que a soberania de Deus, principalmente no Novo Testamento, ela se revela por esse caminho de sofrimento. Deus manifesta a sua soberania quando Jesus está pregado numa cruz, aparentemente a sua derrota, aparentemente a vitória de seus inimigos e do próprio diabo, mas ali estava se consagrando o seu poder e a vitória sobre o pecado, estava sendo consagrada a nossa justiça. Deus sendo exaltado. Deus sendo exaltado e cumprindo exatamente o seu propósito que havia sido estabelecido, diz a palavra, desde antes da fundação do mundo. Por meio de um sofrimento. Por meio de um sofrimento. Sim. Então, muitas vezes, o sofrimento é realmente um outro lado da soberania de Deus. Né? Ele nos revela esse projeto de Deus, mas não que Deus não se importe, não que Deus seja cruel. Deus, ele continua se compadecendo do ser humano como Jesus diante de Lázaro. E após chorar, Jesus diz, e orar, né, Jesus olha para o túmulo e diz: Lázaro, sai para fora, e Lázaro então é devolvido à vida. Olha só, essa
essa palavra foi forte. Você que está aí ouvindo, você que está assistindo, interessante demais. É a glória de Deus, né, Glória de Jean? Deus é a sua soberania demonstrada por meio de compaixão, por Eu me lembro misericórdia. quando, por Muito exemplo, bom. Jesus está diante do cego e os discípulos perguntam: quem que pecou, Senhor? Foi ele ou foi seus pais? Sim. E a resposta de Cristo, ela é matadora. E ao mesmo tempo deixa eles perplexos, porque Jesus diz: nem ele nem os pais, mas isso aconteceu para a glória de Deus. Um sofrimento. O sofrimento muitas cegueira. vezes revela a glória de Deus. Bom demais. Olha só esse pedacinho aqui, Marcos, só essa palavra que você trouxe para nós aí, conferindo aquilo que nós estamos tratando aqui, já foi assim de uma edificação extraordinária. Eu já aprendi algo muito especial, que é essa questão da soberania de Deus demonstrada por meio de compaixão, por meio de misericórdia. O Deus que se fez carne, né, se fez servo, para morrer morte de cruz. Foi exaltado, sim, foi exaltado, mas passou pelo sofrimento. Né? Já no Getsemane, aquela história ali agora fica mais clara para mim. Sim. Né? Então, nós esperar o quê, então? Se o sofrimento vai nos trazer redenção, por causa dessa soberania de Deus demonstrada por meio do sofrimento do seu próprio Filho, para a obra expiatória, para a obra de redenção na nossa vida, então o crente em si, ele não pode se desesperar num momento como esse, ele tem que ter fé e persistir fundamentado em Cristo Jesus, que é a sua redenção em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Eu creio que a grande mensagem contida nos evangelhos e expressa ao longo do ministério terreno de Jesus é justamente essa exaltação da esperança, da ressurreição. Né? Quando os fariseus pedem a Jesus um sinal Sim. de que ele é o Messias, Jesus diz para eles: olha, nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Numa analogia, ele está falando de si mesmo, que depois de 3 dias, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e depois voltou à existência, né? Ele estava falando dele mesmo, que depois de 3 dias... Mas era baleia, Marcos? Era baleia? Pois é, né? A gente fala baleia porque era um grande peixe, né? Você não podia deixar passar. Não Pois era é. baleia não, né? Eu acho que não, porque quem conhece um pouquinho de zoologia sabe que Sim. baleia é incapaz de engolir um peixe grande, quanto Sim. mais um ser humano, né? Mas também, para Deus... Mas Mas... nós temos um Deus que é soberano e ele tem o Exatamente. controle da sua criação em todos os aspectos. Mas só para completar, então Jesus estava falando de que nenhum sinal mais era necessário Sim. para que as pessoas crescem, porque Ele mesmo era o sinal. Jesus estava apontando para a sua ressurreição como grande sinal de esperança, para que as pessoas viessem a crer que um novo tempo estava começando, que o reino de Deus estava trazendo uma era de redenção, de ressurreição e de cura para a humanidade. Então eu creio que nesse momento a gente precisa olhar para Jesus para recebermos dele a esperança para enfrentar esse momento. Mas a gente seria simplório demais se a gente resumisse simplesmente a nossa postura a ter esperança. Eu acho que a gente precisa ter atitudes práticas nesse momento. E a primeira atitude que eu vejo que é dever de todo cristão ou da igreja é orar. É orar nesse momento. O capítulo 8 de Romanos, que é uma, não sei se é a sua também, mas é uma das minhas partes favoritas da Bíblia, se a gente pode dizer isso. Sim. Porque é um capítulo extraordinário e Capítulo? revelador. Capítulo 8 de Romanos. 8. É um capítulo central das Sim. Escrituras, né? E há uma parte desse capítulo em que Paulo vai dizer, se não me engano, no versículo 22, 23 e os seguintes ali. Paulo vai escrever dizendo que nós sabemos que toda a natureza criada, ela geme até agora como em dores de parto. E ele diz mais, e não é só isso, mas nós mesmos, ele está falando dos salvos, dos crentes agora, que temos Sim. os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, ou seja, a natureza caída está gemendo, toda a criação está gemendo, mas os filhos de Deus estão também gemendo interiormente. Isso tem muito a ver com o nosso momento. Sofrimento. Né? A gente vê aí milhares de pessoas morrendo, os hospitais superlotados, UTIs lotadas, o sistema de saúde público sem capacidade de atender a crescente quantidade de pessoas enfermas, os profissionais de saúde desesperados porque estão tendo que escolher quem vive,
Quem vai para uma UTI, quem não, quem tem chance de sobreviver, uma angústia de perspectiva, você não sabe para onde as coisas vão, exato. Né? As coisas estão confusas demais. Se você olhar em relação, eu estava vendo, eu fiz essa semana, só abrindo um parênteses aqui, Marcos, eu fiz essa semana uma leitura, né, das informações recebidas nesses dias da semana agora. E os mesmos meios, eu observei, os mesmos meios de comunicação que informam A, B e C na segunda-feira, eles voltam na terça-feira com informações desencontradas nas mesmas questões. E não é porque elas pegaram fontes equivocadas, é porque onde elas receberam as informações, também não há uma coerência, não há uma certeza, não há uma convicção. Não há qualquer certeza, nem no meio científico. Exatamente, então as coisas mudam drasticamente em pontos de vista que foram firmados ontem, hoje já mudaram completamente porque a informação foi também alterada por essa confusão, né, que há na ciência, na própria tecnologia, que não consegue achar respostas o suficiente. Só abrindo esse parênteses aqui para essa angústia da Terra, né, dos seres humanos nesse momento. Não, e diante dessa angústia, a gente sempre fica com aquela pergunta interior: o que eu posso fazer? Se os governos não sabem o que fazer, se a ciência não sabe o que fazer, se as autoridades não têm uma resposta, o que eu, o cidadão comum, posso fazer? A resposta para mim e para você, que cremos no Senhor Jesus, somos seguidores do Mestre, é orar. Porque se a criação geme, a Bíblia diz que os filhos de Deus também gemem. Sim. Agora, a grande questão, Jean, é que muitas vezes, diante de uma situação tão caótica, a gente não sabe nem como orar, nem o que pedir. Sim. O que fazer? Pedir pela cura, pedir pelo fim, como pedir? Como? E a palavra de Deus nos dá a resposta também para esse dilema na continuidade do texto. Porque o texto de Romanos, lá no versículo 26 e 27, vai dizer que da mesma forma como a criação geme, como os filhos, os filhos de Deus também gemem, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque a gente não sabe como orar. Soa familiar isso para você? Não sabemos como orar nesse momento. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso me faz lembrar novamente do Deus Jesus diante do túmulo de Lázaro chorando. O mesmo Deus Jesus que chorou pela morte do amigo é o mesmo Deus, Espírito Santo, que também geme com o sofrimento do mundo, que intercede por nós nesse momento em que ninguém tem uma resposta certa, em que nem mesmo nós sabemos o que pedir e como pedir, esse mesmo Espírito Santo está gemendo por nós. Então eu creio que isso significa, pastor Jean, para não soar teológico demais. E também, não, mas é muito importante isso aí, esse comentário, aqui no capítulo 8, você sabe que Deus Pai ama, Deus Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, e Deus Filho também intercede por nós, exaltado à destra de Deus. Sim. Né? No capítulo 8, você vai perceber, né, que no versículo de número 34, será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele intercede, e ele pede a Deus em favor de nós. Então, quando a terra está gemendo, quando os filhos de Deus estão gemendo, os filhos dos homens, aqueles que já creram, né, estão gemendo, o Espírito de Deus geme, e o próprio Cristo, né, que você falou do começo, que é para onde nós devemos estar com a nossa fé voltada, com a nossa visão voltada, ele intercede por nós à destra de Deus, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito estão trabalhando, agindo em favor daqueles que amam a Ele, que buscam a Ele. De modo prático, eu acho que isso significa dizer que, mesmo quando a humanidade passa por convulsões, por momentos de crise, os seguidores de Jesus são chamados a serem pessoas de oração no lugar onde o mundo está sofrendo. Talvez você não possa fazer nada, e realmente não há muita coisa que a gente possa fazer, a não ser aquilo que a gente tem feito, né? Tomar os cuidados, usar máscara, obedecer isolamento social, todos aqueles cuidados que a gente pode ter para diminuir os riscos de aumentar a proliferação, de contaminação. Mas se tem uma coisa que a gente pode fazer, com toda certeza, uma coisa eficiente, é orar.
Oração, palavra de Deus. Onde está Deus nesta pandemia? Deus está exatamente onde sempre esteve, no controle soberanamente de todas as coisas. Porém, eu aprendi hoje, e foi lindo demais o que eu aprendi hoje, porém essa soberania, ela não é cruel, ela não é injusta, ela não é rigorosa, ela é cheia de compaixão, cheia de misericórdia, para chorar pelos nossos sofrimentos, como Jesus chorou, né, por causa do falecimento, da morte do seu amigo, do sofrimento das suas irmãs e da incredulidade daqueles que estão em volta dizendo, será que ele não sabe que já há 4 dias que ele está morto? Né? Jesus está ali sentindo esta angústia do ser humano aos seus questionamentos. Uma, por que Jesus não veio antes? Outra, o que ele está achando que vai fazer agora depois de 4 dias? Então, nesse ambiente de angústia, de aflição, de questionamento, Jesus sente a nossa agonia, mas vem com misericórdia, vem com ressurreição, vem com vida. Muito bom, aprendi demais essa palavra, né, essa pergunta, tem várias respostas. Talvez você esteja aí na sua casa, neste momento também tenha, né, uma pergunta a respeito disso. Alguma coisa já foi dita aqui. Aliás, bastante coisas foram bem clareadas aqui. Eu louvo a Deus pela vida e pela ciência que Deus tem dado ao evangelista Marcos nesse respeito. Mas você que está em casa pode fazer a sua pergunta aí. Coloque a sua pergunta aí no comentário e nós vamos responsabilizar. Você responsabiliza, Marcos, para dar uma resposta para eles lá? Sim, sim. Então, gente quer... você pode ali... você dividir essa tarefa comigo, Vamos junto, claro. vamos junto lá. Você pode fazer a sua pergunta aí, colocar no comentário e nós vamos tentar responder de alguma forma, clarear um pouco daquilo que nós pensamos com filtro aí pela palavra de Deus. E você que também tem uma argumentação a respeito disso, você que estuda a palavra de Deus e gosta desse assunto e entende que este é o momento de nós realmente aprofundarmos o nosso entendimento em relação a onde Deus está nos momentos de calamidades, porque o sofrimento, o problema do mal, tantos outros questionamentos, você pode trazer e coloca aí no comentário aí, compartilha com a gente aquilo que você pensa a respeito, aquilo que o Espírito de Deus tem clareado da sua mente, vai servir de edificação para muitas vidas. Sabe, Marcos, o grande dilema do homem é obter respostas. Perguntas nós sempre teremos questionamentos. Eu creio, por isso que o apóstolo Paulo fala que aquilo que nós hoje entendemos parcialmente, nós vamos entender, nós vamos conhecer na sua plenitude, no convergir de todas as coisas. E ao convergir onde? Em Cristo. Em Cristo. Ali está todas as respostas. Então, até Jesus, até as coisas convergir nele, no tempo, no seu tempo, nós vamos ter muitas perguntas. E serão as mais variadas. Vamos procurar respostas em todos os momentos. Agora, pastor, por isso mesmo é que, como eu falei no começo, diante de algumas situações, muitas vezes a gente não vai encontrar uma resposta. Então, por isso que talvez nesse momento seja mais importante do que perguntar por quê, seja mais necessário perguntar o quê. O que eu posso fazer nesse momento? Uma das coisas a gente já falou, orar. Sim, orar. Mas eu acho que a gente precisa também dar uma dimensão mais, se eu posso dizer, mais material, mais física, mais prática também à nossa fé. E aí eu acho que entra a responsabilidade da igreja neste momento de pandemia. A gente tem vivido uma discussão muito interessante, até no âmbito legislativo, né, sobre o caráter de essencialidade ou não das igrejas. Né? Havia uma discussão se igrejas são atividades essenciais ou não nesse momento de pandemia, de isolamento, enfim. E eu estou entre aqueles que defendem que a igreja, sim, é uma atividade essencial. Sim. Nós não somos uma instituição de saúde, nós não fizemos ação social, não somos uma instituição de ação social apenas, mas, de alguma forma, a igreja está envolvida com todos esses aspectos, desde a ação social até o cuidado com o enfermo. E eu acho muito interessante que este é o momento em que a palavra de Deus chama a igreja para uma ação. Quando a gente olha para a história da igreja, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, lá no capítulo 11, a gente vai ver que quando Barnabé vai visitar a igreja de Antioquia, se levanta um profeta chamado Ágapo, e pelo Espírito de Deus, Ágapo prevê uma grande fome que viria sobre o mundo.
E a palavra, e essa profecia realmente se cumpriu no ano 41 e nos anos seguintes ali, na época do imperador Cláudio, onde uma grande fome se abateu realmente sobre o mundo antigo. E Deus avisou a sua igreja sobre esse perigo. Sim. E o que me chama a atenção é que a igreja, naquele momento, ela creu na profecia, mas ao invés de jogar a culpa nas pessoas pelo pecado, de atribuir nas autoridades, no governo, a igreja resolveu ser a ação, as mãos de Deus, o cuidado de Deus na terra. O que eles fizeram? Juntaram donativos, prepararam ali mantimentos, roupas e tudo mais, e enviaram para os cristãos em Jerusalém. Então, eu creio que essa atitude da igreja em Antioquia nos mostra como deve ser a nossa atitude nos dias de hoje. A igreja tem que ser a resposta para as necessidades do mundo. A pergunta de um cristão deve ser, quando um problema como o que nós estamos vivendo está acontecendo, o que eu posso fazer? Quem que eu posso enviar? Onde é que estão as necessidades? Quais são as necessidades das pessoas nesse momento e de que forma eu posso fazer? Isso revela, em primeiro lugar, um amor que ela não pensa apenas, um amor que não pensa apenas em si próprio, na sua própria segurança, mas principalmente na condição do outro, que é o amor cristão, né? Eu fico escandalizado até mesmo, me perdoem se você estiver inserido no exemplo que eu vou dar aqui, mas pessoas que não se preocupam com a situação do outro. Ah, não, eu estou bem de saúde, eu não preciso usar máscara, eu não vou fazer isolamento social, não vou fechar aqui meu comércio, não vou fazer isso, porque quem vai ser prejudicado sou eu. E não leva em conta que a sua atitude de irresponsabilidade pode contribuir para que vidas venham a ser perdidas, pessoas sejam contagiadas. Acho que não há um testemunho pior que a igreja poderia dar do que quando cristãos assumem esse tipo de postura, né? Agora, pelo contrário, quando o mundo olha para a igreja e vê um cristão, uma igreja que está envolvida, interessada em ajudar, que serve como voluntária nas causas sociais, quando se coloca a serviço das autoridades, à disposição das autoridades, para ajudar com alimento as pessoas que estão sem emprego nesse momento, que é o que a igreja em Tubarão tem feito, né? Nosso Ministério de Ação Social aqui tem distribuído cestas básicas a dezenas, centenas de famílias. Isso graças à generosidade dos nossos irmãos e muitas pessoas que estão conscientes do seu papel nesse momento. Sabe, Marcos, que é um questionamento que eu faço sempre. Por que é que as pessoas que conhecem o Evangelho, que já aceitaram essa soberania de Deus sobre a sua vida, esse Senhor e Salvador suficiente, ainda não perceberam que a vida ela é, como diz o filósofo, curta, dura e incerta. E elas perdem a oportunidade realmente de ter uma atitude, de ter uma ação que desenvolva o reino de Deus, a obra de Deus através da sua vida nesses momentos. Onde está Deus nesta pandemia? Deus está no mesmo lugar. Se Deus está no mesmo lugar, com seus propósitos que não podem ser frustrados, com seus propósitos que não podem ser deixados de lado, ou seja, vão acontecer, queira nós ou não, por que nós paramos no momento de crise? Por que nós estagnamos no momento de crise? Por que nós não agimos se Deus continua agindo, se Deus tem o controle, se Deus chamou, se Deus consagrou, se Deus enviou, se Deus deu recursos? E eu não falo somente de recursos físicos, materiais, que é um princípio basilar da igreja. E quando eu falo de igreja, você que está ouvindo aí, por favor, né, você que está ouvindo, igreja não é instituição, igreja não é prédio, igreja não é local, igreja somos nós. Nós somos igrejas, nós nos reunimos nesse lugar, nós fazemos parte de uma instituição. Agora, a responsabilidade da igreja, primeiro, é individual. É um membro trabalhando em função do corpo. Segundo, ela é coletiva. Então, em tempo de crise, em tempo de pandemia, o Marcos falou aqui, foi muito, muito bom e com muita propriedade. Ele diz que nós precisamos agir, nós precisamos ser instrumentos de Deus, né? Ser solidários, né? Dar assistência à igreja, não à instituição, à igreja. Você, somos nós. Somos nós, a igreja, eu, você, nós. Se nós fizermos isso, nós vamos sair bem melhor, não vamos sair mais. Isso responde à pergunta inicial do nosso programa. Onde é que está Deus na pandemia? Exatamente. Ele está nos céus, mas Ele também está na mão
nas mãos e nos pés daqueles que estão lá no hospital nesse Anunciam momento, as boas novas. colocando a sua vida em Exatamente. risco para salvar a vida de algumas pessoas. Está nas mãos e nos pés daqueles que estão levando uma cesta básica, daqueles que estão fazendo alguma iniciativa para oportunizar uma fonte de renda ou preparação para aquelas pessoas que estão sem emprego. Deus continua agindo nessa pandemia, através da vida daqueles que entendem essa mensagem e colocam a sua vida À disposição. à disposição de Deus. Bom Isso demais. tem tudo a ver com o texto de Romanos 8, 28, novamente Romanos 8, né? Sim, tô Aquele aberto texto aqui. que todo mundo conhece, mas muitas vezes é mal entendido, quando Paulo diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Algumas versões trazem... Olha, eu vou ler aqui para ti, Marcos. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Exatamente. Até a versão bíblica NVI, ela traz uma nota, ela coloca a possibilidade, porque alguns escritos antigos trazem Sim. assim, em todas as coisas Deus coopera para o bem, juntamente com aqueles que eu amo. Tá junto. Juntamente com aqueles, ou seja, revela o plano divino desde o início da história. Deus sempre quis agir na humanidade, Deus exerceu o seu controle sobre a humanidade, seu domínio, sua soberania, através das suas criaturas. Isso significa realmente ser imagem e semelhança de Deus. No texto de Romanos aqui, em defesa dessa interpretação, dessa leitura nossa bíblica, né, o verbo grego ele não significa trabalhar para o benefício de, mas sim trabalhar com. Ou seja, Deus trabalha com homens e mulheres que o amam, que o temem, por isso entende o seu propósito divino aqui na terra. Trabalha para o bem da humanidade. Então, esse momento é o momento mais propício para nós entender como podemos cooperar com essa obra de Deus, com esse reino que se estabelece entre os homens. E alguém pergunta, mas, puxa vida, mas se Deus é todo poderoso, por que então ele não faz uma coisa, dá Não um manda os cabum anjos? lá, manda os anjos? Ah, Deus já mandou, eu e você. É Bom através demais. da nossa mão que Deus está agindo. bom demais. Olha onde está Deus nessa pandemia. Venha agir, ter ações, atitudes coerentes com a sua fé. Bom demais. Olha, eu quero louvar a Deus o nosso tempo, Marcos. Nosso tempo é pequeno. Estourou, né? Nós vamos aproveitar esta temática, vamos aproveitar o comentário seu aí, para nós ampliarmos aí, para mais, quem sabe mais uma live, não é? Com essa temática sobre a soberania de Deus, sobre a ação de Deus em meio às calamidades. Nós vamos aproveitar muito esse tema para trazer cada vez mais aqui ensinamento e edificação para a sua vida. Quero louvar a Deus pela vida do Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo por ter aceito o convite aí. Foi muito bom, mensagens que Deus colocou aí na tua alma e você pôde compartilhar conosco. Quero louvar a Deus e a sua palavra aí de gratidão. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui a gente conversando sobre esse tema. E eu queria terminar trazendo uma palavra de esperança, né? Novamente olhando para as Sagradas Escrituras, pastor Jean. Quando a igreja nasceu, né, a igreja nasceu num contexto de extremo sofrimento, de incerteza, de angústia, de lágrimas, de isolamento, de isolamento social, né? Quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê Maria Madalena, logo após a morte de Jesus, chorando junto ao túmulo. Sim. Então Jesus aparece para ela, a consola e dá a ela uma missão. Vá e conte aos outros que eu estou vivo. Naquela mesma noite, Jesus aparece para os discípulos e eles estavam o quê? Trancados dentro de casa, com medo das autoridades, da perseguição que poderia vir, com medo que acontecesse com eles o mesmo que tinha acontecido com o seu mestre. Eles estavam trancados dentro de casa. Isso soa familiar para você? Tristes. Jesus novamente aparece no meio deles e dá a eles uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Algumas semanas depois, Jesus aparece novamente para os discípulos e agora está no meio deles o discípulo Tomé, aquele que ficou famoso porque não cria. E Jesus novamente pede para que Tomé toque aqui nas minhas feridas. Você não está crendo que sou eu? Através daquela prova real, Jesus dá a amostra do seu amor, através daquelas feridas que eram a prova do seu sacramento, do seu sofrimento. Eu pergunto para você, se a igreja nasceu nesse contexto, como um propósito divino para se tornar o povo de Deus nessa terra, no dia de hoje, para ser sal e luz nesse momento, se Jesus não esqueceu dos seus, mesmo no meio de incerteza, de dor, de angústia e até de descrença,
Por que Deus não pode vir ao seu encontro hoje? Talvez você está em casa, sem esperança, com medo e talvez até perdeu a fé. Mas Jesus quer vir ao seu encontro para mais uma vez dar uma mostra a você, uma prova a você do seu amor e do seu cuidado e de que todas as coisas estão sob seu controle. Aonde está Deus nessa pandemia? Está nos céus, no seu trono, amando como sempre amou, porque essa é a sua essência. Essa é a sua essência. E o apóstolo Paulo, vamos usar a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo disse assim: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, os perigos ou a morte? Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza, isso aqui é lindo, né? Tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém? Onde está Deus nesta pandemia? Nós temos a convicção, a certeza que Ele está governando todas as coisas e o seu nome vai ser glorificado. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que o amor de Deus seja derramado abundantemente. Fique na paz e até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.